No momento em que o povo de Deus precisa de consolo e palavras de sabedoria, tem lobo achacando o rebanho? Sempre tem, né? Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, se inscreva nesse canal, ative as notificações, fique sabendo de tudo que acontece por aqui, também deixe o seu like, o seu comentário. Assim, tudo que acontece por aqui é também um pouco de propriedade sua, o conteúdo acaba sendo um pouco seu também. E hoje eu queria falar sobre falsos profetas. Mateus 24, 11, Jesus nos alerta que viriam muitos deles. Então é importante, principalmente em momentos de fragilidade, como esses que a gente vive hoje, que a gente tenha pelo menos um checklist para a gente ver assim, olha, o papo desse fulano tá parecendo um tanto estranho. E é isso que eu quero providenciar aqui hoje. Uma pequena lista que a gente olhe para ela e fale assim, eu acho que esse cara aqui, ele está entrando perigosamente nessa seara. Então vamos lá, vamos ficar com as palavras de Jesus. Mateus 7, versículo 15, Jesus diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados em ovelhas. Então presta atenção comigo, ele aparece disfarçado como ovelha. Portanto, não é um trabalho tão simples quanto pode parecer identificar um falso profeta. Às vezes a coisa é tão evidente que a gente fala, nossa, claro que é. E aí você vê uma pessoa que está sendo enganada por aquele falso profeta, você fala, como é que pode que esse cara está sendo enganado por um falso profeta desses? Mas é que o falso profeta se apresenta como ovelha. Ele se disfarça muito bem. E esse disfarce me leva sempre a ter que pensar o seguinte: identificar um falso profeta significa perceber alguém de dentro do nosso rebanho, um líder que se apresenta como cristão. A gente não está falando aqui nunca de gente de fora da igreja, pessoas de fora da igreja que apresentam um discurso perigoso, ou veemente contrário ao evangelho, ou que a gente discorda drasticamente, são pessoas de fora da igreja que a gente discorda drasticamente, não um falso profeta. O falso profeta é necessariamente alguém que se apresenta como se fosse líder cristão, mas o conteúdo da sua mensagem, a forma como ele a faz e especialmente as suas motivações denunciam que na verdade ele não é uma ovelha. E alguém pode perguntar, mas então a gente tem que ficar desconfiando de crente? Não é que você tem que ficar desconfiando de crente, mas é que o falso mestre, o falso profeta sempre vai se apresentar como um crente. E aí, quando ele começa a fazer alguns discursos que são meio perigosos, meio distantes do evangelho, você tem que ligar o radar. E não cair na bobeira de ficar naquelas, mas é um homem de Deus. Como é que você sabe que é um homem de Deus? Tem certeza absoluta sobre isso? Já deu uma pesquisada mais a fundo? Já deu uma olhadinha no checklist? Né? Então temos que dar uma olhadinha no checklist. O versículo, ele continua. Mas por dentro, essas ovelhas, né, esses caras que estão disfarçados de ovelha, são lobos roubadores, né? E aí eu quero destacar a questão do lobo. O que é o lobo? O lobo é o principal inimigo do rebanho, é o principal predador do rebanho. Então, é o próprio Jesus alertando pra gente que vai aparecer gente no nosso meio que são profetas, ou seja, líderes, pessoas que estão lá na frente, de destaque, que estão falando, posso ser eu quero que você passe esse filtro, esse escrutínio na minha mensagem. Você tem que fazer isso comigo. Né? Posso ser eu esse, você tem que fazer isso comigo. Analisar a mim também. No nosso meio vão aparecer pessoas disfarçadas de ovelhas, mas que são, na verdade, o pior tipo de inimigo do rebanho. O lobo. O pior tipo de inimigo do rebanho. E tem um adjetivo aqui para lobos roubadores na revista atualizada, né? E a palavra rapras no grego, que qualifica aí o lobo nesse caso, né? Esse adjetivo que a gente está traduzindo aqui na revista atualizada como roubadores, a NVT, por exemplo, vai tratar como lobo esfomeado. E a opção de tradução por um lobo esfomeado é porque essa palavra ela dá uma conotação de... a NVI fala em lobos devoradores, né? Mas ela dá uma conotação de algo insaciável, de uma característica
agressivamente selvagem, motivado pelos instintos mais internos. E os instintos mais internos de um predador, poxa vida, certamente estão relacionados à fome. Em termos de linguagem, figura de linguagem, a ideia aqui é um lobo voraz, ávido por aumentar o benefício dele em predar as ovelhas. Ele é um lobo ganancioso. Então, em primeiro lugar, ele está vestido como ovelha. Em segundo lugar, é o nosso pior inimigo. Em terceiro lugar, ele apresenta uma grande ganância. Ele é um esfomeado, seja por riquezas, seja por poder, por manipular as pessoas. Então, alguém que tem essa característica de querer estar sempre no topo, de estar sempre querendo mais, uma ganância muito desvairada, seja para adquirir mais bens, para adquirir mais poder, opa, tá começando a clicar bem no nosso checklist. Pessoas que são muito gananciosas, que não medem consequências para adquirir mais poder, ou para adquirir mais dinheiro, ou para aumentar a sua esfera de influência sobre os seus liderados. Tá começando a clicar em muitas caixinhas aqui nossas para a gente pensar que esse cara é um falso profeta, e um falso profeta problemático. Agora, você quer mesmo ver quando o falso profeta é para valer? É quando você combina essas duas características do pior inimigo com a característica da ganância. É só você fazer a seguinte matemática. É simples. Você pega e vê nas atitudes desse líder se as atitudes que ele tem são em interesse próprio ou interesse das pessoas que ele lidera. Se ele coloca em risco o bem-estar, a saúde, a vida de quem ele lidera, e ele obtém do outro lado um benefício com isso, esse cara é falso profeta. Já está quase certo que se no discurso dele você começa a notar elementos de alguém que não está fazendo aquilo ou dizendo aquelas coisas por um cuidado extremo com as ovelhas a quem Deus confiou para o cuidado dele, como líder, como pastor. Deus deu o rebanho para ele cuidar. E nessa atividade, o discurso dele coloca as pessoas da congregação dele em risco, né? E ele, do outro lado, com as pessoas correndo risco, obtém algum tipo de vantagem, pode ter algum tipo de vantagem. Esse é o lobo voraz, esse é o lobo roubador, tá? É assim que funciona a lógica desses caras, tá? Então, vai checando aí as caixinhas. Depois, Jesus nos alerta, mas como que a gente conhece essas pessoas? Ele fala, pelos frutos vocês vão conhecer, né? Porque a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má, frutos maus. Perceba se o discurso desse grande líder gera unidade na igreja, gera harmonia, gera shalom. O que é shalom de Deus? É uma paz harmônica entre o seu povo. Será as palavras que esse líder tem dito têm trazido paz harmônica para o povo ou tem trazido divisão? Opa, se tem trazido muita divisão, cuidado, né? É claro que qualquer tipo de discurso você vai gerar algum tipo de oposição, é normal, mas aquela oposição é muito grande, é pequena. O povo de Deus, pessoas que você conhece, que são seus irmãos em Cristo, e que são pessoas sábias e que leem a Bíblia, elas estão meio divididas em relação a esse líder. Quando ele fala, faz com que as pessoas briguem entre si. Se faz com que as pessoas briguem entre si, né? Cuidado, cuidado. O que ele fala que ofende as pessoas é o evangelho ou são outras coisas? Porque às vezes o próprio evangelho pode ofender alguém, porque a gente está chamando pessoas para o arrependimento, a gente está denunciando pecados, etc. Então pode ofender alguém quando a gente denuncia um pecado, quando a gente chama alguém para o arrependimento. Agora, esse líder que está ofendendo algumas pessoas, que está provocando divisões, quando ele fala e ofende as pessoas, a agenda do que ele está falando, o conteúdo do que ele está falando, é o evangelho ou são outras coisas que não tem nada a ver com o evangelho?
Se forem outras coisas, cuidado. E aí, se você juntar o cara não se preocupar com o rebanho dele, ele ter ganho pessoal, seja de poder, financeiro, etc., e ele está provocando dissensão ou divisão no meio do corpo de Cristo, está juntando essas três coisas, cuidado. Cuidado com esse cara. Tem cara que provoca divisão simplesmente por ser polêmico, mas ele não tá, ele não é um ganancioso, ele não tá obtendo benefício pessoal nenhum com isso, e ele também cuida das ovelhas dele. Agora, se está juntando essas três coisas, cuidado, estamos aí no caminho de ser um falso profeta que a gente está lidando assim. Então, pelos frutos os conhecereis. E aí o capítulo continua aqui, e ele diz o seguinte, tá? Muitos naquele dia, ainda se referindo a essa questão do falso profeta, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome, não expelimos demônios e nem fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Presta atenção no seguinte, quando a gente está falando pelos frutos os conhecereis, é frequente que os defensores dos falsos profetas, eles sempre aparecem, né? Não é geralmente assim em grande número, não é uma coisa assim que é, nossa, quantos defensores, mas costuma aparecer um defensor do falso profeta. E aí o defensor do falso profeta vai apontar para o seguinte, não, mas olha o que ele tem feito por Jesus, é um homem de Deus, ele expulsa demônios, ele profetiza em nome de Jesus, ele fala em nome de Jesus, né? Ele prega em nome de Jesus. E o que você tem feito? Você tem pregado? Né? Você tem libertado as pessoas de demônios? Você tem operado grandes milagres? Quem é você para falar do nosso profeta? E Jesus está dizendo aqui que estes profetas dirão ao próprio Jesus, profetizamos em teu nome, expelimos demônios e fizemos milagres. Ou seja, pregar em nome de Jesus, expelir demônios e fazer milagres não contam como bons frutos para conhecer o verdadeiro profeta e o falso profeta. É isso que está no texto. É isso que está no texto. Então, às vezes, você vai ver cara que parece mesmo muito de Deus, porque ele faz um monte de coisa. Mas, ele está prejudicando as ovelhas dele? A. B. Ele está obtendo benefício pessoal com isso? Certo? C. Ele tem provocado grandes divisões e dissensões? Certo? Se ele tem feito essas três coisas, é muito possível que ele esteja nessa categoria de pessoas que chegam diante de Jesus naquele dia, no dia final, e Jesus diz, tá, você fez essas coisas todas, profetizou, expulsou demônios, fez milagres, mas eu nunca te conheci. E aí ele diz o seguinte, apartai-vos de mim, para longe de mim, distante de mim, vocês que eu nunca conheci, vocês que praticam a iniquidade. A palavra iniquidade aí, ela é no grego anomia, que é literalmente alguém desregrado. Então, pessoas que apresentam uma mudança muito grande de discurso de acordo com a situação, que uma regra vale uma hora, outra regra não vale na outra, né? Que muda maleavelmente de acordo com a lei para se beneficiar. Esse cara, né? Putz, o cara era contra um tipo de teologia, era voraz contra um tipo de teologia, enquanto aquilo estava sendo benefício para ele, ele era voraz contra um tipo de teologia. De repente acontece um negócio, ele percebe que ele vai ter um benefício defendendo outro tipo de teologia e ele migra completamente. Essa falta de integridade, de consistência, é uma marca também. E, sobretudo, essa ideia da anomia é alguém desregrado, principalmente como alguém que provoca crueldades ou maldade, alguém que desobedece os preceitos do Senhor. Então você tem as leis e os princípios do Senhor e essa pessoa insiste em desobedecer essas leis. Se você enxerga uma pessoa que,
Gente, no meio do tempo que a gente vive, que as pessoas precisam de consolo, de conforto, de palavras de sabedoria, tem pipocado alguns lobos no nosso meio que você facilmente, se tiver um pouco de olhar mais distanciado, certo? Consegue identificar que o cara prejudica as próprias ovelhas. Segundo, tem benefício pessoal com isso, né? Aliás, antes até disso, né? Se apresenta como ovelha. Segundo, prejudica as próprias ovelhas que lhe foram entregues como rebanho. Terceiro, tem benefício pessoal com isso. Quarto, se defende com o êxito e os méritos passados do seu ministério. Ai, os milagres que eu fiz, tarará, 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 né? Quinto, provoca dissensões e divisões no meio do corpo de Deus. E sexto, as coisas que o cara fala e faz, você facilmente consegue associar ou identificar com maldade. Pronto, tá aí, tá desenhado o perfil do falso profeta, é um caderninho que você pode usar e não fui eu que desenhei esse checklist, é o próprio Jesus dizendo para você, tome cuidado com esses caras. Isso é Jesus falando, não sou eu, é o texto. E se alguém quiser brigar com isso, que brigue com o texto e não comigo. Tá certo? Então, esse era o meu recado para hoje, tá? É um negócio meio chato de se falar. Se você quiser boas notícias, tem também. O último vídeo aqui do canal fala disso. Mas, pô, tem uma meia dúzia de lobo no nosso meio, entendeu? Então, tá aqui a lista. Use a capacitação que o Santo Espírito te dá para que você saiba distinguir quem é líder verdadeiro ou não. Submeta a mim a esses critérios, né? Eu não quero escapar desse escrutínio. Submeta a mim nesses critérios, sempre, não só hoje. E isso era o que eu tinha para falar. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.